Gente, é o seguinte, hoje aqui eu vim dar uma notícia sobre o que está acontecendo na Ucrânia e também abordar outros aspectos, como outras guerras ocorrendo pelo mundo, tá bom? É o seguinte, eu quero falar isso muito para vocês. Essa semana, o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, ele está rodando via streaming, né, via internet, o mundo e, teoricamente, os potenciais principais aliados da Ucrânia, fazendo discursos de agradecimento, principalmente os congressos. Ontem foi a vez do Congresso canadense, já teve o Congresso britânico. Hoje, cedo, eu estava acompanhando, ele esteve em Washington, no Congresso americano, agradecendo os esforços dos Estados Unidos e agradecendo os esforços dos Estados Unidos, o apoio, o armamento, proteção das fronteiras, mas ele fez um apelo, e é um apelo que ele já tem feito já há algum tempo. Que apelo é esse? Para que os Estados Unidos entrem de fato na guerra, para que a OTAN entre de fato na guerra. Então ele tem pedido para que, principalmente direcionado, para que a OTAN feche o espaço aéreo ucraniano, monitore o espaço aéreo ucraniano. Por quê? Porque o espaço aéreo o espaço aéreo tem sido a principal via de acesso à Ucrânia pela Rússia, pelos ataques. Então, por terra também há, certo? Mas principalmente pelo espaço aéreo, os bombardeios que se fazem muitas vezes são por aviões, por caças russos. E a Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, ele pediu para os Estados Unidos, pediu no Congresso americano hoje, como ele já tinha pedido outras vezes, mas agora foi diretamente, ele pediu para que seja fechado o espaço aéreo ucraniano, que se monitore, porque assim você acaba inibindo a maior propagação, maior fluxo de caças russos no território, e fica mais fácil para você conter os ataques, os bombardeios. E aí você deve se perguntar, e eu vou bater nessa tecla novamente, você deve se perguntar por que não se fez isso ainda? Não se fez isso ainda porque se os Estados Unidos se a OTAN estiver fechando o espaço aéreo ucraniano, basicamente você está se envolvendo diretamente na guerra. Você está simplesmente envolvendo diretamente na guerra, atuando diretamente na guerra, com sua artilharia antiaérea, com seus radares, seu monitoramento. Então você estaria diretamente envolvido na guerra, seria basicamente uma declaração de guerra. E a gente sabe, já falei isso para vocês, o que isso pode causar, certo? Então, ainda assim, acredita-se em mais rodadas de negociações. Hoje, cedo aqui para a gente no Brasil, o Vladimir Putin falou que aceita conversar sobre. Quer ver? Eu até pego aqui para vocês. Ah, lembrando que as reportagens, tudo que eu acompanho, que eu coloco aqui para vocês, estarão na descrição. O governo da Rússia afirmou nessa quarta-feira, 16 é hoje, que está estudando a possibilidade de aceitar um acordo com a Ucrânia que determine que os ucranianos tenham seu exército, pensando na neutralidade da Ucrânia em relação à Rússia ou OTAN. Tenham seu exército, desde que as forças ucranianas só possam atuar dentro das fronteiras do país. O exército seria desmilitarizado. É para proteger o povo, quer ver? Com função de proteger a população e os direitos dos ucranianos. Algo semelhante existe na Áustria e na Suécia. Essa é uma variedade que está sendo discutida e que realmente poderia ser vista como um compromisso, disse o porta-voz do governo da Rússia, Dmitry Peskov. A informação é da agência RIA. A referência é a desmilitarização, aparentemente é ligada à ideia de neutralidade da Ucrânia em relação à OTAN. Ser neutro em relação à OTAN. Em 2008, a OTAN prometeu à Ucrânia que o país um dia faria parte da aliança militar. A Rússia disse que não pode permitir isso e essa é uma das justificativas para a invasão. Tá bom? Então tá aí para vocês. E a Ucrânia vive, o Volodymyr Zelensky está pedindo o tempo todo aí, a gente está vendo isso aí durante essas semanas, pedindo para a OTAN fechar, monitorar e fechar e monitorar o espaço aéreo ucraniano para evitar novos ataques aéreos da Rússia. Mas isso representaria o envolvimento direto da OTAN no conflito.
E isso possivelmente resultaria numa declaração de guerra. Agora, o segundo ponto que eu quero trazer para vocês, ainda sobre a guerra, só que eu sei e é real. Existem várias outras guerras acontecendo no mundo e algumas delas têm relação com os Estados Unidos, têm relação com a OTAN, e pouco se noticia. Eu também estou colocando aqui para vocês o link, tá, das reportagens. E aqui, ó, além da guerra na Ucrânia, 7 conflitos sangrentos que ocorrem hoje no mundo. Hoje, no mundo. Vamos lá. Nós temos conflitos na Etiópia. Existem conflitos relacionados a questões internas ou também com interferência internacional, tá? Externa. Iêmen. Iêmen, eu fiz recentemente um vídeo aqui no canal falando sobre a pirataria no Iêmen, sobre o processo de guerra civil que o Iêmen vive. E procurem aqui no canal porque é recente esse vídeo falando sobre os piratas do Iêmen, tá? Piratas da Somália e piratas do Iêmen. Nós temos também Mianmar, nós temos o Haiti, que vive um processo de guerra violenta já há décadas, certo? Você tem interferência externa ali. O Brasil chegou a ter até participação disso já há anos atrás. Nós temos a Síria, que você sabe muito bem. E nós temos o Afeganistão. Aí uma reportagem aqui. Estados Unidos lançam drone contra a Somália. Isso é uma reportagem do Brasil de fato. O jornal, é uma reportagem, deixa eu pegar a data para vocês. É uma reportagem que foi feita no dia 25 de fevereiro de 2022. Tem aí já os seus 20 dias, mas é um relato que eu estou trazendo aqui para vocês. O jornal The New York Times informou nessa quinta-feira, 24, que os Estados Unidos utilizaram um ataque de drones contra militantes do Al-Shabaab na Somália, na última terça-feira, 22. Foi a primeira ação militar desse tipo contra a afiliada da Al-Qaeda na África Oriental desde agosto do ano passado. Então, a Al-Shabaab é uma afiliada da Al-Qaeda. O ataque ocorreu após um ataque do Shabaab às forças aliadas somalis em Dudublé, cerca de 64 quilômetros a noroeste da capital do país. Segundo o The New York Times, ainda não se sabe quantos somalianos, no entanto, que nenhum civil foi ferido. Tá bom? Aí temos uma reportagem, por exemplo, aqui, ainda dentro dessa reportagem do Brasil de Fato, falando do Iêmen. Só vou passar algumas aqui para vocês, porque eu acho que é interessante trabalhar isso aqui. Na segunda-feira, a Organização de Médicos Sem Fronteiras afirmou em sua conta no Twitter que após um bombardeio durante a noite na província de Rajá, no Iêmen, sua equipe... Iêmen e Somália estão muito próximos, né? Na sala de emergência do Hospital Geral da região, recebeu uma menina de 12 anos e uma mulher de 50 anos, ambos mortos na chegada. No final de janeiro, ataques aéreos de uma prisão no norte do Iêmen deixaram menos de 37 mortos. O ataque foi uma vingança da coalizão liderada pela Arábia Saudita depois de um atentado que deixou 3 mortos e 6 feridos no Emirados Árabes Unidos. A informação são da Al Jazeera. A guerra civil, a Arábia Saudita vive um processo. A Arábia Saudita, você sabe que é uma ditadura, inclusive, né? A guerra civil no Iêmen é tida pelo Acnur, Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, como a maior crise humanitária do mundo. Atual, com estimativas de mais de 377 mil mortes, o país tem cerca de 80% da população em situação de fragilidade, com 3,6 milhões de deslocados internos e 24 milhões de pessoas necessitando de suporte humanitário. Então tá aí mais um pouquinho para vocês, e eu gostaria até de relatar também. Agora, voltando aqui ao G1, se eu não me engano, falando da questão do Afeganistão, que é uma questão recente que a gente, não é recente, é antiga, mas que você teve eventos recentes. O Afeganistão já foi dos conflitos mais noticiados do mundo após os ataques de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. O governo americano invadiu o país alegando que o Talibã esteve por trás dos atentados. Após 2 décadas que o Talibã ele protegia o Osama Bin Laden. Lembrando que o Osama Bin Laden ele era um saudita, mas que tinha esse suporte do Afeganistão, tanto é que ele vivia no Afeganistão. O governo americano invadiu o país alegando que o Talibã esteve por trás dos atentados. Após 2 décadas de intensos combates e milhares de mortes, o Talibã voltou ao poder em agosto de 2021, naquele acordo que foi feito, se eu não me engano, no Catar, entre o governo do Talibã, os representantes do Talibã e o Donald Trump,
E o Donald Trump alegou que iria retirar as tropas, que ia sair, dando aval aí para o Talibã assumir o governo novamente. Vocês lembram disso? Que foi um caos, você teve refugiados, você teve um monte de gente. A gente fez até uma live aqui na Twitch, com o simulador, com o Fly Simulator, né? Onde a gente fez uma viagem, um voo sobre Cabu, e depois a gente até fez. Isso é claro, isso foi dentro do videogame, mas para ver como que é a cidade, como que é a região, as montanhas rochosas, altíssimas, e a gente fez até uma saída de voo de 737 saindo de Cabu. Se eu não me engano, a gente tá vindo para Alemanha, alguma coisa assim. Tudo isso no simulador, tá? O link da minha Twitch deixo aí na descrição ou no comentário fixado. O nível de violência caiu bastante no país, mas ONGs alertam agora que o país enfrentará possivelmente uma das mais graves crises humanitárias que já se viu por causa das sanções e isolamentos impostos por grande parte do mundo. Porque agora o Talibã volta aos cachorrinhos ali, o Talibã volta ao poder, já voltou há alguns meses ao poder, falando que com um discurso diferente, mas o país é dos países mais pobres do mundo. E isso tem a ver, sim, com tropas da OTAN que chegaram, invadiram o Afeganistão, fizeram o que tinham que fazer, fizeram o que quiseram fazer, e depois retiraram, deixando o país à deriva. Essa é a crítica que se faz. Tá aí, é só alguns relatos para vocês, para entender que existem outros conflitos no mundo também, sabe? Existem outros conflitos no mundo também, e muitas vezes, sobre essa questão da crise humanitária, quando a OTAN, isso é importante destacar, isso aqui não é justificativa. Por favor, gente, isso não é uma justificativa. Então você está justificando os ataques. Não! Eu só estou relatando que existem outras guerras e existem pessoas morrendo no mundo inteiro. Muitas dessas pessoas estão sendo mortas pelas mãos da própria OTAN. A OTAN que está defendendo a questão humanitária na Ucrânia. Então não é que tem. O que eu estou querendo para falar para vocês é que não tem um lado certo da história. Você está totalmente correto. O Vladimir Putin está totalmente correto. Não, é o OTAN que está totalmente correta. Tomem cuidado com isso. Beijo, gente. Fui.